Senhor, amados, vamos nos colocar em pé, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração, preparando o nosso coração para cultuar o nome do nosso Deus. Feche teus olhos, abre teu coração, Pai, em cuja presença nós estamos, Senhor, e o meu coração se alegra por isso. Se alegra porque, pelo teu amor e misericórdia, fomos resgatados do mundo, da perdição, do pecado, dos vícios, e agora estamos na tua presença para celebrar a vida, a alegria, e agora temos um propósito e um destino eterno. Por isso te louvamos, Pai, glorificamos e pedimos a ti que pela tua palavra o Espírito Santo fale poderosamente conosco nessa noite, que sejamos abençoados, edificados, fortalecidos pelo poder da sua palavra, que o nosso homem interior seja curado, liberto e abençoado poderosamente, que não haja em nós, Senhor, nada do velho homem, nada de Adão, mas Cristo gerado perfeitamente dentro de cada um de nós. É isso que nós te pedimos, Pai, é isso que nós desejamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, diga amém. Diga glória a Deus, amado. Podeis assentar, amados, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Romanos, carta do apóstolo Paulo, à igreja de Roma, aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, glória a Deus. Capítulo de número 1, Romanos 1, glória. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se ofereça-me ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja confortado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça.
Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa falar em nossos corações por essa palavra. Paulo revela o Evangelho de Cristo. O Evangelho é uma boa notícia que Deus nos dá. Quando houve a anunciação do nascimento de Cristo, e aqueles pastores nas montanhas receberam a presença de anjos que anunciaram o nascimento de Cristo, eles disseram: eis que vos trago novas de grande alegria. Ou seja, estamos trazendo uma boa notícia. E a boa notícia é o Evangelho. Porque o Evangelho, segundo Paulo está dizendo, é o poder de Deus em ação, com uma finalidade: salvar todos que creem. E é interessante que, se há uma boa notícia aqui, há uma má notícia também no segmento dessa leitura. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, é a justiça de Deus em ação. Mas quando nós continuamos lendo a palavra, nós vamos ver que Paulo fala também da ira de Deus derramada sobre todos aqueles que rejeitam o Evangelho, rejeitam a justiça de Deus e se apegam à injustiça. Então, se o Evangelho é uma boa notícia, a ira de Deus é uma má notícia, mas é uma verdade, é uma realidade que nós não podemos fechar os nossos olhos para aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Normalmente, amado, nós procuramos ver apenas as partes boas, aquilo que nos é interessante, aquilo que nos traz ânimo. Então é gostoso falar do Evangelho como uma boa notícia, mas muitas vezes não é tão bom considerar que existe uma ira. A questão não é apenas o Evangelho de Deus sendo dado gratuitamente para a salvação. O problema é que a rejeição atrai a ira. Não é simplesmente não aceitar o Evangelho e continuar vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. O apóstolo diz que o Evangelho é dado para a salvação de todo que crê. Mas a rejeição do Evangelho vai atrair
a ira de Deus. Se é assim, eu preciso entender plenamente o que é o Evangelho. E parece uma coisa assim, até sem sentido, falar do Evangelho para uma igreja evangélica. Falar do Evangelho para evangélicos. Mas o próprio Paulo diz assim: eu não me canso de dizer para vocês as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Eu sei que vocês sabem o que é o Evangelho, mas é importante repetir. É importante permear a nossa mente, o nosso coração com essas revelações, com essa verdade. Até porque, amados, se a gente olhar o Evangelho hoje, nós nos perguntaríamos, se o apóstolo Paulo estivesse andando em nosso meio, o que ele diria do Evangelho? Do Evangelho que está sendo pregado. Talvez ele dissesse: eu me envergonho desse Evangelho. Eu me envergonho dos evangélicos. Eu me envergonho daquilo que está sendo pregado. Porque, na verdade, querido, toda pregação tem que girar em cima daquilo que é importante, daquilo que vai gerar consciência em nós, daquilo que vai despertar o nosso coração. Então, quando eu prego o Evangelho, eu preciso saber o que é que eu estou falando. Eu preciso ter certeza que eu sei o que é o Evangelho. Então, quando nós ouvimos o Evangelho hoje, a impressão que nos passa é que as pessoas não estão entendendo o que é o Evangelho. Se você perguntasse, por que alguém vai para uma igreja hoje? Por que alguém procura uma religião nos nossos tempos? Geralmente isso vai girar em 4 situações ou 4 razões. Primeiro, as pessoas procuram ou o Evangelho ou alguma religião para encontrar a razão da sua existência. Por quê? Porque a maioria das pessoas aí no mundo, elas não sabem nem por que elas existem. Elas não conhecem a razão da sua própria existência. Então, ao procurar uma igreja, uma religião, possivelmente a pessoa está em busca de uma razão existencial. Segundo, ela está procurando segurança. Porque talvez ela esteja com medo do inferno, medo de morrer e descobrir que o inferno ou a morte eterna era uma verdade. Então, vamos procurar uma igreja, vamos procurar uma religião, para que a gente não vá para o inferno, para que a gente não se perca eternamente. Uma outra razão é que as pessoas procuram algum benefício. Uma cura, um emprego, uma mudança de vida. E por último, medo de condenação, medo de ser condenado. Então são essas as razões básicas que levam alguém para uma igreja ou para uma religião.
Se você está aqui por qualquer uma dessas razões, você está no lugar errado. Pela razão errada. Paulo não disse que o Evangelho é para nos tirar o medo do inferno, ou para nos beneficiar, ou para dar uma razão existencial para a gente. Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Quero que os irmãos entendam isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Essa é a razão do Evangelho. Então, quando eu venho para o Evangelho, eu venho para encontrar o propósito de Deus para a minha vida. Eu venho para encontrar a direção de Deus para a minha vida. Eu venho para me encontrar com a vida, para me descobrir em Deus. Então esse é o poder do Evangelho. Revelar em nós Cristo. Gerar em nós Cristo. Se Cristo não foi gerado em mim, eu não conheço o Evangelho. Eu posso conhecer uma igreja, uma religião, mas eu não conheci o Evangelho. Porque o poder que há no Evangelho é um poder transformador. Não é um poder de mudança. O Evangelho não trata de mudança comportamental. Talvez o maior problema do ser humano é imaginar que o Evangelho é uma mudança comportamental. Depois que eu virei crente, eu melhorei. Nossa, depois que eu fui para a igreja, eu parei de fazer um monte de coisa errada. Bom, se a questão é uma mudança, vai para o exército, vai para alguma ONG. Tem tantos lugares que tratam de comportamento, de costumes, se essa é a razão. O Evangelho não trata comportamento. Ele trata da transformação do homem. Do velho para o novo. Do natural para o espiritual. Do perdido para o salvo. Daquele que estava nas trevas para aquele que está na luz. Então nunca espere que o Evangelho vai tratar com você dos seus comportamentos. E esse é um mal enraizado no Evangelho de hoje. Venha para a igreja, você vai conhecer o Evangelho, aí você vai mudando, você vai largando teus vícios, teus maus costumes. Daqui a pouco você está uma pessoa mudada. Qualquer psicanalista faria isso, não precisa nem do Evangelho, não precisa de Cristo. Cristo não precisaria morrer na cruz se a questão fosse mudança comportamental. Bastava uma escola de psicanalista e resolveria o problema da humanidade. Mudança comportamental. O Evangelho trata de uma transformação tão radical que não sobra em nós nada do que nós éramos.
Por isso que 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Querido, você tem que ler a palavra e olhar para essas coisas e imediatamente fazer uma análise interior. Eu sou isso, eu sou assim. Já aconteceu isso na minha vida? Todas as minhas ações, palavras, atitudes, pensamentos são geradas pelo Espírito Santo de Deus? Ou eu falo da forma como eu quero, eu ajo como eu quero, ou eu não tenho compromisso com Deus, ou eu estou imaginando que é um processo lento que está acontecendo na minha vida, e faz só 20 anos que eu aceitei Jesus, eu imagino que daqui mais 30 anos, tratando meus comportamentos, eu vou virar uma pessoa boa. Vai virar uma pessoa boa que será lançada no lago de fogo, juntamente com Satanás, a besta, o falso profeta, o anticristo, e todos os bons em gerais. Porque o céu, a eternidade, é para pessoas que foram transformadas radicalmente. Então nós precisamos observar a nossa vida. Talvez um período de oração seja um período propício para uma análise. Irmãos, seja desafiado pela palavra de Deus. Quando Paulo diz em Romanos 12, 2, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Amém? Tudo aquilo que estava na tua mente, desde que você nasceu até hoje, que formou os teus princípios, a sua conduta, a forma como você vê o mundo, precisa ser tirado e uma nova informação precisa ser implantada. O Evangelho de Cristo. Por isso que Paulo está dizendo: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Entenda a salvação na ótica de Deus. Quando Deus fala em salvar, Deus está falando que Ele vai nos salvar de tudo que nós éramos. Porque o problema, amado, não é salvar do inferno, de Satanás, dos demônios. Não é isso. O Evangelho não trata disso. Te salvar dos problemas, te salvar das situações ruins. O Evangelho te salva de você. Porque o maior perigo somos nós. Aquilo que eu me formei a partir do meu pai, da minha mãe, da minha convivência com o mundo, dos meus irmãos, da minha escola, do meu primeiro trabalho, todas as informações foram formando o meu caráter pervertido. Um caráter pervertido. Então Cristo vem para tirar de nós tudo naquilo que nós
fomos formados, arrancar toda a informação que estava em mim, e pela palavra dele, pelo Evangelho, gerar em mim uma nova revelação, gerar em mim uma verdade plena, transformar minha vida a partir da renovação da minha mente, de sorte que não vivo mais eu. Ou seja, eu nem posso viver mais a partir do meu eu. Não vive mais o meu eu, mas o eu de Cristo vive em mim. Amém? O eu de Cristo. Eu não sei, quando você ouve isso, qual é o sentido que isso gera em você, como é que você encara isso? Eu não sei, eu só posso falar a partir de mim. Então, quando Paulo está falando do Evangelho, ele está falando daquele que trouxe o Evangelho, de Cristo. E ele apresenta Cristo como Filho do Deus vivo. Ele apresenta Cristo como o Criador de tudo, o Salvador de tudo, o Redentor de tudo. Então ele mostra o poder que há em Cristo Jesus para a transformação da nossa vida, da nossa existência. Então eu preciso trabalhar isso em mim. Por que é que nós repetimos tanto isso, amor? Talvez porque nós não estamos sendo transformados de verdade por isso. E aí a gente vai viver e descobre em nós que há muitas coisas que não poderiam existir mais. Em forma de pensamento, de palavras, atitudes. Você sabia que uma pessoa que foi transformada, ela agora fala pelo Espírito Santo que habita nela. Ela tem um interlocutor dentro dela. Alguém que vai falar através dela. Por isso que Jesus diz, quando o Espírito Santo vier, ele vai habitar dentro de você e ele vai te guiar em toda a verdade. Olha só, mano, ele vai te guiar em toda a verdade. Então o Espírito Santo em mim, ele é o guia, ele é o interlocutor, é aquele que vai falar, é aquele que vai gerar em mim ações, atitudes, pensamentos, palavras. Então imagine isso. O Espírito Santo habita em mim, e eu abro a minha boca e falo alguma imprecaução, uma palavra torta, uma mentira. Você consegue imaginar isso, amado? O Espírito Santo habitando em você e você mentindo. E você falando alguma imprecaução, alguma palavra torta, um palavrão. Você consegue imaginar isso? É impossível alguém que tem o Espírito Santo habitando em si. É impossível, amor, que essa pessoa possa reagir assim. Porque o Espírito Santo vem para assumir o comando,
Sabe por quê, querido? Se o Espírito Santo não assumir o comando, nós vamos nos perder de novo. Nós vamos fazer tudo errado de novo. A presença do Espírito Santo é a garantia, é o penhor, uma garantia de que Deus habita em nós para nós não nos perdermos. Amém, amado? Você consegue pensar nisso, querido? Mais do que pensar, você consegue desejar isso? Quando você ouve isso, você deseja ser assim? Se você deseja isso, você luta por isso. Você tem orado, buscado ser assim? Ou você não tem dado muita importância e você vem para o culto, ouve tudo isso, mas você vai arriscar viver a sua própria vida imaginando que vai dar certo. Preste atenção numa coisa. Nós falamos que essa primeira parte, Paulo está falando sobre uma boa notícia. Há um evangelho, ele é real, ele vem através de Cristo, Cristo é o Filho de Deus, Cristo é Deus, Cristo é o dono de tudo, criador de tudo, nada existe a não ser a partir dele, todas as coisas foram feitas por ele, para ele, sem ele, nada poderia existir. Então, através de Cristo foi gerado o Evangelho que me transforma naquilo que Deus quer que eu seja, não é naquilo que eu quero ser. É infinitamente maior do que aquilo que eu quero ser. É aquilo que Deus quer que eu seja. E o que Deus quer que eu seja é a imagem e semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. E isso é inegociável, querido. A gente costuma ouvir isso e falar, é impossível. Deus quer que a gente seja crente de igreja, batedor de palma, cantador de corinho, né? Gostoso, a gente se reúne, canta uns corinhos, bate palma, faz umas orações, lê o Salmo 91 de vez em quando, Salmo 23, e dá impressão, mas é a nossa impressão, dá impressão que está tudo certo. E que no fim das contas, como Deus é misericordioso, Ele vai nos salvar, porque nós cantamos um monte de corinho para Ele. Batemos palma, fomos nos cultos. Não, querido. Isso é a religião. O Evangelho é infinitamente maior do que isso. É o poder de Deus para a transformação do homem naquilo que é o projeto de Deus, não é o meu projeto, é o propósito de Deus, não é o meu propósito, é a vontade de Deus, não é a minha, é a de Deus. Para que eu me transforme ou que eu seja transformado na imagem da sua semelhança. Paulo diz assim, eu oro até que Cristo seja gerado dentro de vocês. Ele não está dizendo, eu oro para que vocês tenham alguma coisa de Cristo. Não. Eu oro para que Cristo seja plenamente gerado dentro de vocês. Plenamente.
todas as vezes que eu agir fora desse princípio de Cristo, eu estou me rebelando. Eu sou rebelde. E olha o que Paulo diz aqui. A ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência. Às vezes a gente lê esse texto e a gente imagina que esse pessoal aqui são bandidos perigosos, pessoas terríveis. Não, amado. São pessoas que simplesmente rejeitam a geração de Cristo dentro dela. E onde mais tem isso não é no mundo, é na igreja. É quando eu ouço tudo isso que eu estou ouvindo, mas no meu coração eu declaro que eu vou continuar vivendo da forma como eu quero, como eu penso, como eu ajo, controlando a minha vida. Venho, dou uns glória a Deus de vez em quando, uns aleluia aí, mas a vida é minha. Eu faço o que eu quero, da forma como eu quero, do jeito que eu quero. É sobre essas pessoas que Paulo está dizendo a ira de Deus. Então, existem duas condições aqui. Ou a justiça de Deus vai ser gerada em mim, ou a ira dele vai cair sobre mim. E quem vai determinar tudo isso, ou quem vai tomar uma posição em relação a isso, sou eu. É a forma como eu entender e como eu desejar. Eu quero, eu desejo, eu preciso ser Cristo. Na plenitude da sua revelação. Porque essa é a vontade de Deus. Né, mano? Até você não responder, pode ser um sintoma que você nem está acreditando nisso. Pastor Jackson falou aí, eu pensei que o Evangelho era o poder de Deus para me dar uma religião, para mim não ficar aí um gentil, um publicano, camarada sem religião. Eu gosto da minha igreja, meus irmãos, minha religiãozinha. Mas eu tenho a minha vida, eu tenho meus valores, as minhas preferências, os meus gostos. Eu não gosto que ninguém mexa nisso. Meu particular. É sobre essas pessoas que a ira de Deus é derramada. Porque rejeitar o Evangelho é abraçar a morte. Não tem nada mais cruel do que eu tendo a oportunidade de abraçar o Evangelho e ser transformado naquilo que originalmente Deus pensou como se o pecado nunca tivesse tocado em mim. E eu, diante dessa possibilidade, eu rejeitar. Porque eu quero viver a minha vida particular, os meus gostos, as minhas escolhas, a minha maneira de ser. Deus sabe disso. Deus me conhece. Deus sabe que eu sou assim. Deus me aceita do jeito que eu sou. Esse é o Evangelho que causa vergonha. Esse é o Evangelho mentiroso, mesquinho, miserável, pregado por muitos. Não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para me fazer nascer de novo. Pense sobre isso.
Quando Jesus está conversando com Nicodemos, e Nicodemos é a figura do homem religioso. Nicodemos, ele representa todo aquele que quer uma religião e quer se apegar numa religião exatamente porque tem medo da morte, do inferno, quer encontrar uma razão para a sua vida e quer também se beneficiar desse meio. Esse é Nicodemos. Não falta sinceridade em Nicodemos. Não falta sinceridade nos religiosos. Não falta fé, não falta sinceridade, não falta empenho. O problema é que tudo isso está pervertido. É fé pervertida, empenho pervertido, vontade pervertida. Um homem como Nicodemos passou a vida inteira se preparando para ser um homem extremamente bom e religioso. Um homem de fé, um homem de caráter, um homem bom, e o destino dele era morrer e ser lançado na escuridão eterna. A gente não gosta de ouvir isso, mas é a verdade. Nicodemos passou a vida inteira estudando, é um homem religioso, é um homem bom, é um homem culto, é um homem honrado. E tudo que ele fez é uma perversão da fé. Não faltava fé, não faltava boa vontade para Nicodemos, mas tudo estava pervertido. Então Cristo chega e vai abrir a revelação da verdade. Esse é o Evangelho. Cristo vai trazer para aquele homem a única verdade que pode abrir o caminho do céu para ele. Então, Jesus olha para o religioso, para o bom, para o educado, para o honrado Nicodemos e diz: é necessário que você venha a nascer de novo. Ou seja, tudo que você é, toda a sua vida, é inútil, não vale nada, não vai te ajudar em nada, não vai te salvar, não vai te garantir eternidade. Então você tem que abrir mão de tudo isso e ser gerado de novo a partir do Evangelho. Necessário vos é nascer de novo. Aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso eu vos digo que necessário vos é nascer de novo. Amém. Então veja, toda religião, toda devoção que não tem como base lógica o Evangelho de Cristo transformador, está pervertido. É menos do que nada. Pedro diz assim: não foi com ouro nem prata que nós fomos comprados. Olha do que nós fomos comprados, amado. Pedro não diz assim: vocês foram comprados do inferno, vocês foram comprados de Satanás, vocês foram comprados do pecado. Não. Vocês foram comprados da vossa inútil forma de viver. Preste atenção nisso.
Então, qual era o problema do homem? A inutilidade da sua vida. Então, quem chega em Cristo precisa entender uma coisa: vai morrer. Amém, irmão? Amém, querido? Tem que morrer. É necessário morrer. Precisa morrer. Não lute contra isso. Lute por isso. Lute por aquilo que é eterno. O que eu me formei, Pedro fala, é inútil. Ou seja, não tem valor. Não vai te salvar. É preciso morrer para viver. É preciso que tudo o que eu sou morra, seja destruído, para que uma nova vida seja gerada, nascido da água do Espírito. Essa é a boa notícia. Então nós não estamos mais debaixo da ira, porque o Evangelho nos leva para debaixo da justiça e da graça de Deus. Nós fomos transportados das trevas para a luz, do reino da morte para o reino da vida, de uma vida inútil e miserável para uma vida com propósito, o propósito de Deus. Então a minha luta, a tua luta, a nossa luta, é para que Cristo seja plenamente gerado em nós. Se falta alguma coisa, ou se falta quase tudo, é nos humilharmos, é chorarmos, é clamarmos. Sabe, querido, é desejar não ser o que nós somos. É pedir para que haja uma iluminação na nossa mente. Que o Espírito Santo nos convença. Nada melhor do que um período de oração, onde nós vamos falar com o Pai, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, e clamar, e dizer, Senhor, que não fique em mim nada de Adão, nenhuma herança adâmica, absolutamente nada que eu herdei do meu pai, da minha mãe, que herdaram do pai e da mãe, que herdaram de Adão e Eva. Não quero nada disso. Eu quero ser uma nova criação, gerada a partir do Espírito Santo de Deus, que anda em novidade de vida. Não vive mais o meu eu, mas o eu de Cristo vive em mim. Amém, irmão? Deus abençoe teu coração, que essa palavra possa te ajudar. Em nome de Jesus, se coloque.